Ok, então já estamos gravando. Este webinário é mais uma da série de webinário do Cielo e também mais um webinário com o Orchid, que já é parceiro nosso e sempre está nos eventos e nos nossos cursos. E a Ana Herédia, que está hoje aqui representando o Orchid com a gente, também é essa parceira que está sempre representando o Orchid nas nossas comunicações com os nossos periódicos. Meu nome é Alex Mendonça, eu sou coordenador da área de submissões online do Cielo, e sejam bem-vindos então a este webinário que está voltado principalmente para periódicos que utilizam o sistema Open Journal System, o OJS, e vai ter o foco na configuração e na instalação do plugin do Orchid para o OJS. A Ana Herédia, ela trabalha na Orchid, ela é representante da Orchid, e ela é responsável pelos membros da América do Sul e pelos editores das Américas. Então, é um prazer ter ela aqui conosco mais uma vez, ela que vai conduzir este webinário. Mas antes disso, eu gostaria de fazer trazer alguns dados para vocês e também lançar algumas perguntas. Então, primeiramente, só para vocês terem uma noção da distribuição do sistema de submissão online do Cielo Brasil, a gente tem o cenário onde a gente tem aqui 51% utilizando o Scholar One e cerca de 28 mais 38, 41, 42% utilizando o OJS, sendo que 13,5% é o OJS que o Cielo oferece, isso representa um número de 40 periódicos, tá? E 28,3% utilizam um OJS que não é o do Cielo, é um OJS próprio da instituição, da universidade, e esse número corresponde a 84%. Então, hoje, a gente está falando especificamente com essa fatia aqui dessa distribuição, né, desse gráfico. Então, são esses 84 periódicos que utilizam o OJS, que não é o fornecido pelo Cielo. Tá? E por que isso? Porque os que utilizam o do Cielo, né, esses 13,5%, já estão com o plugin do Orchid funcionando, operando, já estão coletando o Orchid de forma autenticada, da forma que é recomendada pela Orchid. Então, o nosso foco hoje, nosso objetivo é falar justamente com essa fatia que pode ser que ainda não esteja usando esse plugin e coletando de forma autenticada. Então, antes de eu passar a palavra para a Ana, eu gostaria de fazer aqui 3 perguntas para vocês e gostaria que vocês respondessem, tá? Então, a primeira pergunta que eu vou lançar é essa daqui. Se você tem o plugin do Orchid instalado e habilitado no seu OJS. E as questões são, se sim, você tem esse plugin, está ativo e você coleta a Orchid de forma autenticada. A segunda, se você tem, mas apresenta problemas ou você não tem certeza se funciona corretamente, tem dúvidas, mas o plugin está instalado. E a terceira a resposta, se não, ainda não tem plugin. Deixar um tempinho para vocês responderem. Ok, a gente já tem 66% dos 72% agora. Falta só mais um pouquinho, então peço que os demais, por gentileza, votem. Ok, estamos 16 agora, então 88%. Ok, acho que eu vou finalizar aqui, então.
Então, aqui, os resultados mostram, né, que a maioria, 69%, não tem ainda o plugin instalado. Seguido de segundo lugar, que possui o plugin, mas, aliás, possui, está ativo e coleta a ORCID de forma autenticada, o que é bom. E, em terceiro lugar, tem instalado, mas apresenta problemas. Muito bem. A segunda questão que eu quero trazer para vocês é essa daqui, que você sabia que o Cielo oferece o sistema JS com hospedagem, manutenção, atualização, suporte técnico e backup sem custos para periódicos indexados no Cielo? Sim ou não? Ok, temos aí 88% já dos votos. Vou finalizar a questão, ok? A enquete. Então, a gente tem aí a maioria, mas não é tão diferente, não tem muita diferença, mas a maioria não sabia disso e 40% sabia. Ok, muito bom. Acho que agora sim está aparecendo para vocês, né? Antes não estava. Então, tem aí a distribuição, a maioria não sabia, então agora está sabendo e 40% já sabia. E, por fim, a última pergunta que eu quero fazer para vocês é essa daqui. Então, frente a essa informação, né, que muitos de vocês não sabiam, você gostaria de migrar para o sistema JS oferecido pelo Cielo? Sim ou não? Ok, estamos quase lá. 83% já respondeu. Bom, vou finalizar aqui com 83% das respostas. Agora, acabou de entrar uma pessoa, por isso aumentou aqui o número, mas eu vou finalizar. Então, a maioria também não é muito diferença, a diferença não é muito grande, mas a maioria não pretende, não gostaria de migrar e 40% gostaria. E tudo bem, tá? Essa preferência não é nenhum problema. A gente lembra que a gente sabe que tem revistas que, por motivos diferentes, preferem operar o seu AJS ou permanecer no AJS da sua instituição. Mas é interessante saber desse número ali que tem esse interesse de migrar. Então, esses que estão interessados, convido a entrar em contato conosco e solicitar esse processo, de entrada nesse processo, para trazer vocês para o nosso OJS. Tá? Então, nosso canal de comunicação está aberto, nosso e-mail, podem ficar à vontade para entrar em contato para dar início a isso. Bom, sem mais longas demoras aqui, eu, com prazer, vou passar a palavra para a Ana Herédia, que vai fazer essa palestra sobre o uso do plugin do ORCID no OJS. Então, Ana, é com você. Bom dia a todo mundo, bom dia Alex, Carolina, novamente. Queria saber se vocês estão conseguindo ver a minha tela inteira. Sim, estamos sim, Ana. Perfeito. Eu vou tirar a câmera por uma questão de preocupação com a qualidade a estabilidade da rede, na verdade. Então, vocês continuam me ouvindo, né? Sim, continuamos. Ok, perfeito. Então vamos lá, gente, bom dia. Como o Alex comentou, a gente é parceiro de longa data, vem trabalhando junto há um tempo. Cielo é membro da ORC desde 2017
tem diferentes integrações com a Orchid, eu vou comentar. E o objetivo desse webinário é realmente um passo a passo para configurar corretamente o plugin da Orchid no seu OJS. Tá? Então, vou começar rapidamente falando um pouquinho da Orchid como organização, um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo com os editores no mundo todo e entro na questão realmente o passo a passo do plugin. Tá? Espero que no final a gente tenha espaço para perguntas e também saliento que o objetivo é também vocês ficarem com essa documentação de referência, a gente vai compartilhar essa apresentação. Eu não vou entrar em super detalhes, a ideia é dar uma ideia geral de como fazer e vocês vão ter as telas com o passo a passo para referência posterior. Então, vamos lá. ORCID é um acrônimo para Open Researcher and Contributor Identifier, ou seja, é um identificador aberto para pesquisadores e colaboradores. A ideia é que todas aquelas pessoas que participam a pesquisa na geração do conhecimento, estudos acadêmicos, inovação, estejam inequivocamente identificados e conectados às suas contribuições e afiliações para além do tempo, ou seja, do momento da sua carreira, para além das disciplinas e para além das fronteiras, tá? Então, simplesmente para recordar a questão o problema ao qual a ORCID traz a solução, né? Traz uma solução, é a questão da ambiguidade dos nomes em pesquisa, né? Um nome, a maioria dos nomes não é único, né? Muitas pessoas compartilham o mesmo nome, os nomes podem mudar ao longo da vida de uma pessoa. Além disso, os pesquisadores usam versões diferentes do seu nome ao longo da carreira. E a isso se soma o fato de que existem diferentes alfabetos, diferentes abreviações ou convenções de nomeação. Isso gera um ambiente muito heterogêneo e complica diferentes tarefas que quem está trabalhando com a gestão da informação tem que enfrentar. Então, aqui eu vou comentar um pouquinho sobre a ORCID como organização, na parte esquerda, na parte direita, o ORCID ID, que é a solução que a ORCID traz, né, propõe. Então, a ORCID como organização nasce em 2012, é uma organização sem fins lucrativos, de acesso aberto. Então, quando a gente fala de identificador aberto, a gente está falando sobretudo da organização que está por trás desse identificador. Então, a ORCID é uma organização, o código da API da ORCID é aberto, a documentação toda da ORCID é aberto, o sistema de governança, enfim. A ORCID é uma organização que vive em razão do apoio que recebe dos seus membros, como a Cielo, que é membro da ORCID, paga uma afiliação para poder usar a API de membro. E a ORCID é uma organização que já nasceu dirigida pela e para a comunidade acadêmico-científica. Quem formou a ORCID desde o princípio são pessoas envolvidas nessa questão. A ORCID continua sendo uma organização pequena, apesar do volume de membros e de usuários que temos hoje, dos quais eu vou falar daqui a pouquinho. A gente tem um time de 37 pessoas distribuídas em 13 países, a gente trabalha remotamente desde que nascemos e juntos falamos 15 línguas, tá? Isso é importante para a gente, porque isso quer dizer que a gente consegue se comunicar com a nossa comunidade de maneira bem ampla, né? O ORCID ID, que é o identificador ORCID, é um identificador único e persistente. Não todos o são, não vou entrar nos detalhes, mas nem todos os identificadores que estão por aí para pessoas ou outras entidades é único e persistente. O ORCID é um desses. São 16 dígitos alfanuméricos, então pode conter uma letra. É gratuito para o pesquisador. É portátil, ou seja, a ideia é que o pesquisador tenha um ORCID ID ao longo de toda a sua vida, independentemente se está com uma organização de afiliação ou não naquele momento da sua carreira, qual seja a sua organização de afiliação e se essa organização de afiliação é membro da ORCID ou não. O ORCID ID é multidisciplinar, a ideia é que todo tipo de contribuição à pesquisa possa fazer parte do registro ORCID do colaborador. Não vou entrar também no detalhe nessa apresentação, mas hoje, por exemplo, é possível agregar ao ORCID o fato de que eu coletei, por exemplo, um espécimen ou que eu aportei
um item para uma coleção, ou que eu fiz uma performance artística, por exemplo, ou seja, diferentes tipos de contribuições podem estar presentes no registro ORCID. E o ORCID ID é representado como uma URL. Em termos de adoção, hoje já são mais de 10 milhões de usuários que têm o ORCID ID ao redor do mundo. A gente tem 1.167 membros, organizações que são, como vocês veem aqui nesse círculo, a maioria das organizações que são membros são institutos de pesquisa, né, em universidades, seguidos pelas editoras e revistas, seguidos por associações e sociedades científicas, órgãos do governo, agências de fomento e etc. A gente tem membros em 51 países, e que vocês podem ver aqui em verde e em azul no mapa. Os países nos quais a gente tem consórcio estão em verde, e os países nos quais a gente só tem membros avulsos estão em azul. Tá? No Brasil, a gente tem um consórcio formado pela CAPES, CNPq, CONFAP, Cielo e IBICT, tá? E também temos membros separados, como USP, Unesp, Unicamp, Fiocruz, Hospital Einstein, Federal de Uberlândia, e eu acho que eu não esqueci ninguém. Aqui nesse histograma vocês veem a distribuição de países, dos membros pelos diferentes países. A maioria dos membros estão nos Estados Unidos, sobretudo porque a gente tem um consórcio bem importante lá de 150 universidades. O Reino Unido, onde também tem um consórcio, a Noruega, a Itália, a Alemanha, que são todos países onde tem consórcio, por isso a gente tem muitos membros, tá? E assim por diante. No Brasil nós temos 13 membros, tá? Continuando falando da adoção da ORCID, né? Esses 10 milhões de IDs, eles estão conectados a afiliações, trabalhos e revisões por pares, entre outras entidades, né? Eles não são simplesmente um registro, um número que está ali infértil, vamos dizer. Então, é muito legal ver que essas conexões estão sendo feitas, e isso é feito através das conexões, das integrações que os nossos membros fazem com a app da ORCID, permitindo, então, essas conexões com os 10 milhões de IDs conectados. Né? Então, em termos dos sistemas integrados, a gente tem hoje 927 sistemas integrados, sejam universidades, editoras e todas aquelas categorias que eu comentei anteriormente. E na América Latina a gente tem mais ou menos 600 mil usuários. É o número estimado, aqui na tabela vocês têm a distribuição por países. É um número estimado porque a gente só consegue contabilizar aquelas pessoas que se registraram para ter o seu ORCID usando um e-mail que nos permite identificar o domínio de país. Tá? Então é um número subestimado, tem muito mais pessoas que têm o ORCID ID. A gente tem 36 membros em 7 países diferentes, vocês podem ver aqui a distribuição dos membros. É interessante notar que o segundo colocado em termos da comunidade de pesquisa na América Latina, ao invés de serem as editoras, como no resto do mundo, são as agências de fomento. Então, isso é sobretudo porque a gente tem CAPES, CNPq e Concitec no Peru, que tem uma integração com a ORCID. Tá? E das integrações que a gente tem ativas hoje, a maioria delas, 50%, está no Brasil pela mesma razão, por causa do consórcio, das integrações das agências que compõem esse consórcio. Tá? Então é interessante observar também que tem alguns países nos quais a gente tem um interesse da comunidade, por exemplo, na Argentina, tá? Em Cuba, a gente tem um número grande de pessoas que têm um ORCID ID, mas ainda não temos membros institucionais. Tá? Então, só para comentar aqui, alguns de vocês provavelmente já tiveram essa experiência de poder entrar nos sistemas da CAPES usando o seu ORCID ID, né? Quase 73 mil pesquisadores já conectaram o seu ORCID ID à CAPES, e proximamente a CAPES adicionará informação aos ORCID dos pesquisadores, tá? Isso é muito legal. Com relação ao Lattes, o CNPq, a gente consegue conectar o nosso ORCID ao nosso Lattes, e também a gente consegue colocar o nosso Lattes, o vínculo ao nosso Lattes, o link dentro do nosso ORCID. Tá? Então, hoje são mais de 160 mil pesquisadores que conectaram o seu ORCID ao seu Lattes,
mas uma pergunta que a gente tem muito frequentemente é a possibilidade de importar trabalhos de uma para outra base. Isso ainda não foi desenvolvido pelo CNPq, tá bom? Mas é possível do ponto de vista técnico, do nosso ponto de vista técnico, né? Falando um pouquinho das integrações da Cielo, bom, Cielo é membro desde 2017, já comentei isso, e atualmente existem 4 integrações da Cielo usando a API da Orchid. Cielo, a integração com o JS, tá? Que tem hoje mais de 9.000 pesquisadores conectados, que conectaram seu Orchid ID a essa integração no momento da submissão, né, dos seus manuscritos. Integração com Scholar One, são 149.000 quase pesquisadores que têm o seu Orchid conectado ao Scholar One da Cielo. Tem também esse ano o Cielo lançou a plataforma de preprints, que também já foi lançada com a integração com a Orchid, e já existem 2.000 pessoas que têm o seu Orchid conectado. E a última integração, que ainda está em desenvolvimento, é a integração com o Dataverse, para vocês poderem, ou seja, para os autores poderem depositar os seus dados. Isso está ainda em desenvolvimento. Também é importante salientar que a Orchid está dentro dos critérios das políticas e procedimentos para admissão e permanência dos periódicos científicos na coleção Cielo Brasil. Tá? Foi lançado em 2018 um comunicado aos editores-chefes que seria obrigatório para os autores de submissão ter um Orchid ID. Tá? Então, são 3 as diretrizes que estão nesse documento. A primeira, que Cielo exige que pelo menos um dos autores vincule o seu Orchid ID ao manuscrito. Os sistemas de gestão de manuscritos devem coletar os Orchid IDs autenticados dos autores. Os editores-chefe e editores associados ou de seção devem preferencialmente ter um Orchid ID. Tá? Então, isso aqui está no documento, isso é super importante para a gente conseguir uma adoção, uma boa adoção, na verdade, da Orchid. Isso aqui é o nosso mantra, né? O nosso gráfico, nosso círculo virtuoso, que, na verdade, permite uma interoperabilidade dos dados, né? E um reuso, uma reutilização da informação. Então, a ideia é que a informação seja entrada uma única vez, seja pelo pesquisador que tem o seu Orchid ID, seja pela sua organização de afiliação, pela sua universidade, pela sua agência de financiamento, seja pela sua revista, sua editora, e que ao coletar e conectar informação de e para os registros dos pesquisadores, essa informação flua, na verdade, entre os diferentes atores desse sistema. Tá? Isso é possível através da API da Orchid, né? Que funciona como um hub entre sistemas com informação validada pela fonte, porque quando cada uma dessas organizações agrega informação dentro do registro dos pesquisadores, essa informação é validada. Tá? Isso acontece porque existem identificadores persistentes que são usados como parte de uma contribuição. Então, hoje a tendência é de que todas as entidades que fazem parte de uma contribuição estejam identificados com identificadores persistentes, de preferência abertos e não comerciais. Mas os 3 tipos de identificadores mais maduros, mais usados, né, são os identificadores para pesquisadores, para organizações, sejam organizações de financiamento, sejam organizações de pesquisa, para artigos e para dados. Mas também, hoje em dia, bolsas, citações, recursos, equipamentos e instalações também podem ter um identificador persistente e participar desse círculo de interoperabilidade. Então, isso acontece, como eu estava comentando com vocês, porque o pesquisador cria cria o seu registro Orchid, né, com informações básicas, né, administra o seu registro e também vai dar permissão às organizações membros da Orchid para que essas organizações possam agregar e atualizar atividades no registro Orchid desses pesquisadores. Então, tipicamente, as universidades vão validar a afiliação desse pesquisador, a agência de financiamento pode, né, agregar informação sobre uma bolsa concedida e ser a fonte dessa informação, e, por fim, as editoras e as revistas conseguem acrescentar com a API de membro informação dentro desse registro, já sejam os artigos ou a atividade de revisão dos revisores. Tá?
Então, é super importante que esse vínculo, né, que essa conexão seja feita de forma autenticada, seja feita através de uma tela onde o usuário autoriza que essa conexão seja feita e, através desse processo, há uma garantia de que esse ORCID ID é transmitido de forma correta. Isso evita erros ao inserir esse ORCID ID nos metadados, seja no site da revista, seja no artigo, tá? E permite ao usuário ser consciente de quais permissões estão sendo dadas e para quem, para que organizações, tá? Já estou terminando a parte introdutória, eu queria simplesmente comentar com vocês que hoje já são mais de 7.000 periódicos que estão coletando o ORCID IDs dos autores e coautores no momento da submissão. Editores-chefes de mais de 100 periódicos do mundo todo assinaram a Carta Aberta dos Editores, que é um trabalho conjunto da ORCID com a comunidade de revistas, né? No qual os editores se comprometem a boas práticas na adoção do ORCID nas suas publicações. Convido vocês a acessarem e eventualmente assinar essa carta. Queria comentar com vocês que 75% dos novos registros ORCID são oriundos de uma plataforma de submissão, ou seja, os editores foram nossos parceiros de primeira hora e responsáveis pela grande adoção da ORCID pelos autores, né? Hoje, a ORCID tem uma integração robusta com Crossref e DataCite, que eu vou comentar daqui a pouco. Através dessa integração, na verdade, essa integração permite atualizações automáticas dos registros ORCID dos pesquisadores com novas publicações. Isso é muito útil para os pesquisadores, eu vou falar um pouquinho disso. A gente tem uma integração robusta com o JS, a gente vai falar justamente disso nessa apresentação hoje, e isso se dá através desse plugin que está sempre em desenvolvimento, que está sempre sendo atualizado, que serve para coletar os IDs autenticados de autores e coautores. Na América Latina, a gente tem integrações robustas com Redalic e Cielo, e, como eu comentei com vocês, o ORCID está nas matrizes da Cielo Brasil. Falando da dados, isso é uma etapa super importante do processo de produção da revista, porque garante que a Crossref e DataCite, ao receber os artigos em cujos metadados estão os ORCID IDs dos pesquisadores dos autores e dos coautores, o Crossref e o DataCite podem usar esses ORCID IDs e notificar esses autores via e-mail. Então, como é que isso funciona? No momento da submissão, o autor vincula, né, seu ORCID ID ao sistema de submissão. E também o OJS, por exemplo, permite a coleta dos ORCIDs dos coautores também. Tá? O editor ele vai embutir, tá, esses ORCID IDs dentro dos metadados, na marcação do artigo, quando esse artigo for aceitado. E o Crossref e o DataCite vão receber esse conteúdo, né, esses documentos, esses dados, vão checar se tem ORCID IDs vinculados a esses né, que eles forem a seguir. E, a partir desse momento, se o pesquisador, se o autor assim quiser, cada vez que o Crossref e o DataCite receber um artigo que tem o seu ORCID ID nele, esse atualizado do registro do pesquisador, tá bom? Então, o pesquisador recebe um e-mail na sua caixa de correio ORCID dizendo que tem uma nova publicação, se quer acrescentar essa publicação ao seu ORCID, o pesquisador dá permissão ao Crossref para poder fazer essa interlocução e, no final das contas, esse artigo, esses dados são acrescentados ao registro ORCID do pesquisador, a fonte sendo o DataCite, a fonte sendo o Crossref. Tá? E isso muitas vezes é, inclusive, mais rápido do que o próprio editor avisa ao autor que o seu artigo está publicado. Entrando na questão que nos traz o Juntos hoje, tá? Eu queria comentar com vocês que esse gráfico aqui da esquerda é uma derivação daquele nosso círculo virtuoso, no qual a gente tem pesquisador, as organizações às quais pertence esse pesquisador,
a revista, a sua universidade, a sua agência de fomento. E aqui, esse processo, na verdade, no qual a revista coleta o ORCID ID do pesquisador, autenticando a API da ORCID, inclui desde nos metadados, né, do artigo, no artigo publicado aqui, faz o display, ou seja, faz a edição desse ORCID ID do lado do nome dos autores nos artigos, e pode vincular, ou seja, empurrar para dentro do ORCID dos autores esse trabalho, tá? E a informação que está no ORCID também ajuda a preencher formulários no momento da submissão. Tá? Então, são, digamos, as etapas da integração da ORCID, e muitas vezes as revistas ficam no meio do caminho. O que eu queria comentar hoje com vocês é o que é possível de todas essas fazer com a API pública e somente com a API de e-mail, tá? Então, vocês podem ver que a etapa do autenticar e fazer o display, a exibição dos ORCID IDs, é possível ser feita com a API pública, e é disso que eu vou falar aqui hoje, tá? Ou seja, vocês conseguem coletar os ORCID IDs verificados, né, usando o OAuth, que é esse processo de autorização, e vocês podem exibir os ORCID IDs coletados e validados nos metadados e nos perfis, por exemplo, dos revisores. Na verdade, dos perfis dos revisores só é possível com a API de membro, que rever isso aqui. Já a API de membro permite que a revista agregue informação, além disso aqui, que a revista empurre informação do seu sistema para dentro do ORCID dos pesquisadores, tá? Então, uma revista que é membro da ORCID, que usa a API de membro, consegue sincronizar e atualizar automaticamente o ORCID dos seus autores e revisores, tá? Aqui eu vou deixar vocês com essa tabela, não vou entrar no detalhe, simplesmente a diferença entre a API pública e a API de membro, tá? Que é básica ou premium, e vou deixar vocês com essa informação. Vamos lá, entrando no que nos traz hoje juntos. Como configurar a API pública, ou seja, gratuita da ORCID no OJS, tá? Passo a passo para o editor. Primeiro passo, e eu vou descrever esses passos a seguir. Primeiro passo é abrir uma API pública na sua conta pessoal ORCID, tá? Para obter um Client ID e um Client Secret, ou seja, um usuário, o nome de usuário e uma senha, tá? Para poder inserir no plugin ORCID no OJS. Então, o segundo passo é configurar o plugin ORCID no OJS versão superior a 3.1.2, tá? Também, agora me veio a dúvida se é 3.1.2 ou 3.2.1. Alex, se você puder verificar para mim, é só porque me veio a dúvida. É 3.1.2, tenho quase certeza. Você tem razão. 3.1.2, né? Isso. Obrigada. É porque já saiu a 3.2, então... Terceiro passo, configurar a coleta dos ORCID IDs autenticados dos coautores, configurando o e-mail para a coleta autenticada desses coautores, tá? Eu quero citar aqui, é uma fonte importante, os print screens que eu tenho aqui são porque a Sueli de Brito Clemente Soares, que tem a Content Mind, que é uma organização para a capacitação das pessoas relacionadas aos recursos de bibliotecas, e também tem um curso sobre ORCID. Ela me permitiu acesso à revista de testes e poder mostrar para vocês aqui hoje, tá? Então, primeiro passo, abrir uma API pública ORCID, tá? Ou seja, eu entro no meu registro ORCID, o meu Ana Herédia, com o meu nome pessoal, tá? Eu vou aqui nas minhas configurações de conta, ou seja, nas minhas funções que eu tenho aqui na minha conta ORCID, tá? Eu entro aqui, como vocês podem ver, a caixa de entrada, onde eu receberei posteriormente os e-mails da Crossref, configurações da minha conta, onde eu posso, enfim, modificar diferentes questões, e aqui, ferramentas de desenvolvedores. Então, eu vou entrar nesta ferramenta aqui, tá? E aqui eu aproveito, antes de passar para o slide seguinte, favor não criar uma conta ORCID em nome do periódico, tá? Ela vai ser bloqueada automaticamente pelo nosso sistema. Os ORCID IDs são para pessoas, tá? Então, quando o nosso sistema faz um scanning e encontra que tem ORCID IDs em nome de organizações, uma revista ou uma universidade, esse ORCID ID vai ser bloqueado. E a gente não tem como desbloquear, a não ser que vocês vinculem esse ORCID ID a uma pessoa física, tá?
Então, vamos lá. Então, quando eu entro aqui nessa parte de ferramentas de desenvolvedores dentro do meu ORCID pessoal, seja eu o editor da revista, o editor executivo que seja, tá? Eu configuro aqui a minha app pública. Então, eu vou ter que colocar aqui o nome da minha aplicação, então, Revista Brasileira de Entomologia, dando um exemplo, o site da revista, uma descrição, né, do que é essa integração. E aqui, super importante, não esquecer, porque senão não vai funcionar, colocar uma URI de redirecionamento. O que é essa URI de redirecionamento? Ela é a página na qual o usuário, o autor, vai cair, vamos dizer assim, vai aterrissar, uma vez que ele dê permissão para o OJS da revista, tá? Então, quando ele for vincular o seu ORCID ID ao OJS e for dar permissão para que o OJS da sua revista possa interagir com o seu ORCID, o processo, a etapa final desse processo é a aterrissagem dessa pessoa nessa página. Essa página pode ser a mesma, tá, do website da revista, não precisa ser outra, pode ser a mesma. Só não esqueçam de colocar, tá? E podem ser colocadas várias aqui, tá bom? Então, continuando aqui, desenrolando essa página aqui, se eu continuo indo um pouquinho mais para baixo, eu chego aqui, tá? Onde eu coloco aqui minha URI de redirecionamento e aqui eu vou colocar as credenciais que eu acabei de conseguir lá na minha plataforma ORCID, que é o meu ID do cliente, Client ID e Client Secret, o segredo do cliente. Eu aqui apaguei, tá? E aqui explica também o que eu posso fazer com a app pública, tá? Uma vez salvado aqui, eu já tenho as minhas credenciais para usar na minha plataforma OJS. Chego aqui no meu OJS, tá? Aqui, a versão 3.1.2.1. Eu vou aqui na parte de configurações, na parte de website, tá? Para configurar o meu plugin ORCID. Então, esses círculos aqui que vão aparecer ao longo da apresentação é simplesmente para vocês saberem onde eu estou no OJS. Então, eu estou na aba de configurações, configurações do site, plugins instalados, plugins genéricos, porque tem toda uma lista. Então, tem que procurar o plugin do perfil ORCID, tá? Dentro de plugins genéricos. E aí a gente habilita esse plugin e a gente vai configurar esse plugin. Habilitar e configurar o plugin ORCID, tá? Na hora que eu for configurar, eu vou inserir aqui o meu Client ID e o meu Client Secret, tá? E aqui algumas questões, tá? Primeira coisa, eu tenho que habilitar a coleta dos ORCID IDs autenticados dos coautores, clicando aqui nessa opção, tá bom? E o outro comentário que eu gostaria de fazer é que nessa parte onde aparece público, isso aqui é um menu que se abre e eu tenho 4 opções de app, tá? Isso também é um dos motivos, uma das razões de problema que a gente tem, porque isso não fica muito claro para o editor, tá? Então eu vou explicar para vocês o que são essas 4 categorias e qual deve ser utilizada, que é a pública, tá? Então a gente tem a pública, a caixa de experiências pública, que em inglês a gente internamente chama de sandbox, que é a caixa de testes, a app de membro e a caixa de experiências para membro. O que é isso? A caixa de experiências é um ambiente de teste, tanto para a app pública quanto para a app de membro, tá? Para que a organização possa testar a app antes de levá-la, digamos, a público, né? Antes que os usuários possam usá-la, tá? Se é desejo da organização. No caso das organizações que são membros da ORCID, a gente não permite que a organização leve a sua aplicação a público sem antes testá-la internamente. Mas com a app, vocês podem diretamente usar tudo do JS, que tenha o plugin já. Vocês usam o público, por favor. Aqui vocês salvam, tá? Essas aplicações. E a gente agora vai passar para a terceira etapa, que é de configurar o e-mail para coletar os ORCID IDs autenticados dos coautores. Então, a gente já configurou o plugin
tá? E agora a gente volta aqui para ações, para a parte de fluxo de trabalho. Eu vou solicitar a autenticação ORCID dos coautores quando o número do periódico for publicado, tá? Então, aqui novamente, onde eu estou, né? Então, estou na parte aqui de e-mails, na parte de modelos prontos de mensagem, e eu vou encontrar os modelos de e-mail que eu posso usar, e tem um modelo aqui na parte de baixo, para eu, que também tenho que habilitar aqui, eu mandar para os pesquisadores para que eles possam, a partir desse, autenticar o ORCID ID deles. Já vou mostrar para vocês, tá? Então, a gente está aqui configurando o plugin para criar um e-mail de solicitação de autenticação dos coautores, tá? Então, e-mail, ele aparece assim, a chave do e-mail, o assunto, ORCID co-author, por exemplo, poderia ser, e aqui diz, o seu nome foi indicado como o autor do manuscrito. Para confirmar a sua autoria, por favor, adicione esse identificador ORCID à sua submissão, clicando na página indicada abaixo, tá? Já vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho, eu acho que eu não tenho, tá? Esse e-mail aqui, eu já vou voltar atrás. Então, Carol Nerédia, o seu nome foi indicado como o autor do manuscrito tal e tal e tal, submetido à revista tal. Para confirmar a sua autoria, por favor, adicione o seu identificador ORCID da submissão, clicando aqui. Quando eu clico ali, quando eu clico aqui, eu vinculo o meu ORCID à minha submissão, a submissão que foi feita pelo meu coautor de correspondência, e o coautor estou vinculando o meu ORCID assim, tá? Voltando para trás. Então, e-mail, configurar e-mail para coletar os ORCIDs dos coautores. E aqui, internamente, como vocês vão fazer para incluir os coautores nos metadados do artigo. Então, dentro de submissões, vocês vão ter aqui a lista de artigos que estão para submissão, e vocês vão conseguir ver aqui já estou numa submissão, na verdade, ver os metadados desse artigo, e na parte de metadados do artigo, listar, ou inserir, incluir ou editar os coautores. Tá? Então, eu consigo editar esse que já está aqui e consigo incluir mais coautores. Tá? E aí, eu incluo informação desse coautor, o seu e-mail, tá? Digo qual é o papel do colaborador, se ele é autor ou as opções que o JS me dá. E eu tenho que... o sistema me informa que esse ORCID ID dos autores não estão autenticados, que enviar o e-mail para solicitar a autorização do contribuidor, tá? Assim, eu garanto que essa pessoa vai receber nesse e-mail um e-mail com aquele link para poder validar o seu ORCID ID, que é esse e-mail aqui que eu já mostrei para vocês anteriormente, tá? Outra coisa importante é atualizar regularmente o plugin do ORCID no JS, porque não existem notificações para isso. Então, vocês, como editores, vão ter que ir regularmente lá, não sei, a cada 6 meses, eu diria, dar uma olhadinha, ver se tem uma atualização. Onde é isso? Na parte de configurações, tá? Configurações do site, plugins, e em vez de plugins instalados, que foi onde a gente configurou o ORCID, a gente vai na outra aba, que é a galeria de plugins, e a gente tem aqui o ORCID Profile, tá? Se eu clico aqui nesse link, eu chego a essa página que me diz que o plugin está atualizado, tá? Do ponto de vista do eu estou comentando aqui porque é importante que uma vez que vocês desenvolverem sua integração, que vocês testem essa integração do ponto de vista do autor, tá? Simulem uma conexão como se vocês fossem um autor querendo submeter um artigo, ver se a hora que está correta. Esse é que hoje com a gente, não sei se tá, mas foi uma grata surpresa ver que eles têm o ORCID perfeitamente. Então, na página da revista, a gente tem o botão que a gente conhece, clicando nele, aqui a revista nos pede
para conectar o ORCID à revista, eu autorizo esse acesso e com o resultado desse processo, né, o que acontece? Os campos, tá, do OJR se, são preenchidos automaticamente, funcionam com as informações que eu já tinha no meu ORCID, tá? Esse aqui é um ORCID de teste, então o meu sobrenome aparece aqui como admin teste e a minha filiação. Então, esse aqui eu fico sabendo como usuário, o meu ORCID foi reconhecido pela revista, tá? E a alegria suprema, né, para todo mundo, é encontrar isso daqui, quando a gente tem um artigo com um ORCID, link ORCID em cada autor e coautor, e que nos leva ao ORCID desse autor, né, que é uma alegria para quem está lendo, né, poder descobrir mais coisa aqui, simplesmente clicando no link, tá? Esse aqui é o tutorial, por enquanto só em inglês, mas ele é extremamente detalhado, tá? Ele detalha ainda um pouco mais o que eu expliquei hoje. É o tutorial do OJS, a página da PKP. Convido vocês a usarem o fórum da PKP quando vocês tiverem problemas, porque eles são extremamente ágeis em responder e provavelmente a maioria das dúvidas que vocês tiverem já foram respondidas lá, tá? Então, eu queria comentar com vocês, e já estou terminando, quais são os 2 problemas mais reportados que chegam para a gente por usuários / autores usando o login ORCID no OJS. O primeiro problema é que a gente recebe, o autor reporta ter problemas ao tentar conectar ou entrar no periódico usando o seu ORCID ID, tá? Não conseguindo conectar o seu ORCID da plataforma da revista. Tá? Então, o problema é, a maioria das vezes, o erro é um problema com a URI de redirecionamento, que eu já comentei com vocês. Possíveis causas e soluções. Primeiro, sempre verificar a VJS atualizar para a última versão. Verificar que o servidor da sua organização permite as coisas que o firewall já vimos, já experimentamos. Terceiro, verificar se você adicionou uma URI de redirecionamento na sua API pública da ORCID que mostrei, tá? O segundo problema mais frequente, tá? E eu diria talvez mais sério, tá? Com consequências mais importantes, é que o autor reporta que o seu ORCID ID está vinculado a uma publicação que não é sua, tá? Ou, ao contrário, o autor reporta que o ORCID ID de outra pessoa está vinculado à sua publicação. A gente tem recebido bastante isso, tá? O problema é que o ORCID ID está equivocadamente vinculado a uma publicação e a causa e a solução desse problema é que esses ORCID IDs não são coletados de forma autenticada. A revista coloca um campo onde o pesquisador tem que manualmente ou copiar e colar o seu ORCID ali. Então, isso basta que um número dos 16 dígitos do seu ORCID saia equivocado para que a conexão com a pessoa equivocada seja feita. Então, é extremamente importante, porque quando acontece isso, a gente precisa contactar a revista, Crossref, e pedir para todo mundo revisar esse problema, tá? Então, isso se resolve simplesmente usando a API pública da org, tá? Então, dicas para terminar. Verificar que está usando a última, antes de qualquer coisa, e em caso de problemas com a conexão, verificar que está usando a última versão do OJS. Se não estiver, atualize. Número 2, ao configurar sua API pública da ORC, não esqueça de incluir uma URI de redirecionamento. Esta pode ser a página principal do periódico, tá? Número 3, somente colete os ORCID IDs de forma autenticada usando a API pública ou de membro. Não permita a coleta de ORCID IDs inseridos manualmente. Número 4, teste a aplicação como se você fosse um autor para ver se está funcionando corretamente. Tá? Então, a ORCID é um esforço coletivo. As organizações de pesquisa apoiam seus pesquisadores agregando informações através das integrações com a API de membro da ORCID, e os periódicos, em sua maioria, usam a API pública e podem apoiar seus autores coletando seus IDs autenticados, mostrando-os nas publicações e embutindo-os nos metadados. Tá? Deixo vocês aqui com o suporte para usuários da API pública, mais informação e para seguir a gente nos diferentes canais.
Super obrigada e estou pronta aqui para as perguntas. Muito obrigado, Ana, pela sua palestra, que mostrou em detalhes aí desde configurando a API pública, entrando no site do ORCID, no seu perfil de pesquisador, não de periódico, gerando as credenciais, inserindo depois no OJS, uma vez que o plugin já esteja baixado, e fazendo também os testes de configurando o e-mail para o autor, verificando se as mensagens estão corretas, né? Normalmente o padrão já está tudo certinho, o padrão do JS, mas até é bom saber onde está este e-mail que os autores recebem quando é vinculado um ORCID ID de um coautor que está submetendo, que coloca o ORCID dele, dos colegas, né? Ou que pede, na verdade, que solicita que os colegas, uma vez que não pode ser colocado manualmente, ele solicita que os coautores façam esse vínculo. Então, qual é esse e-mail, qual que é esse e-mail template? Então, é muito importante essas informações. Aproveitem esse tempo, então, para enviar suas perguntas. Nós já temos aqui 2, mas os demais que estiverem se ficou qualquer dúvida, pode enviar pela janela de pergunta e resposta, que tem aqui disponível, que é o QA, né, esse Question and Answer, que tem no Zoom, ou mesmo pelo bate-papo, se você não estiver localizando, tá? Bom, por enquanto, as perguntas que a gente recebeu, Ana, foram em relação a se a gravação vai ser disponibilizada, e sim, vai estar no canal do YouTube do Cielo, ainda hoje, e se a sua apresentação vai ser disponibilizada, e queria saber se a gente pode colocar como um link, se tem como hospedar esse em algum repositório, algum espaço online que a gente consiga colocar o link na descrição do vídeo. Agora eu vou colocar no Figshare. Então eu vou compartilhar Perfeito. para posteriormente no YouTube ter o Figshare, tá? Tá ótimo, muito bom. Então, sim, nós vamos colocar também o link dos slides na descrição do vídeo, tá? Do YouTube. Tem mais uma pergunta aqui que chegou do Luiz Gustavo. Fiquei com mais dúvida com relação à configuração da API pública. Qual é a primeira etapa? Então, Luiz Gustavo, a primeira etapa é você abrir a sua API pública no seu ORCID, tá? Você vai no seu registro ORCID e você vai nas ferramentas para desenvolvedores e você cria a sua aplicação pública no seu ORCID pessoal, tá? E aí você obtém, através desse processo que está descrito na apresentação, você obtém uma chave do cliente e uma senha, né? E são esses dados que você precisa inserir no plugin, que é o segundo passo, quando você entra na própria JS, você procura lá o plugin ORCID e você configura o plugin ORCID com essas informações e com todas as outras informações que eu compartilhei ao longo da apresentação. sim, na dúvida, tem só assistir novamente a gravação, que tem o momento exato que a Ana explicou ali, onde é que o pesquisador acessa para fazer essa solicitação das credenciais, tá? Temos mais alguma pergunta? Pessoal, aproveitem para enviar. A gente tem ainda uns minutinhos antes de concluirmos. Muito boa. As dicas no final também, muito importante essas dicas que a Ana deu de fazer o teste como se fosse um autor, de não aceitar ORCIDs inseridas de forma manual, porque isso não é recomendado e acarreta em problemas. Chegou aqui uma pergunta do Carlos. Tenho a API pública, minhas credenciais no plugin, mas problemas com a URI, né, a URL de redirecionamento, permanecem. O endereço do periódico é o suficiente?
Não, você pode. O endereço periódico é a primeira coisa, né? Você tem que colocar uma URI, pode ser o endereço periódico, a página principal. Mas, além disso, você deveria dar uma pesquisada se você não está com algum firewall, alguma questão aí do sistema que esteja bloqueando isso, tá? Também é importante que você verifique qual versão do OJS você está usando. A primeira coisa. Deu problema, que versão eu estou usando? Porque as versões atualizadas vão resolvendo problemas. Então, a primeira coisa, que versão eu estou usando? Estou usando a última? Ou estou usando da penúltima para a última? Teve alguma coisa com relação ao ORCID? Vale a pena? Então, às vezes, não precisa necessariamente ter a última, tá? Mas pelo menos a última, que a gente tem um manual vigente, vamos dizer assim, tá? Como no caso desse manual aí da PKP, que diz claramente a partir de que versão esse manual se aplica. Então, eu diria que verificar diferentes coisas se o problema permanece. Se você já colocou uma URI válida, se você às vezes pode estar dando problema com HTTP, HTTPS. A gente aceita HTTP, mas o ideal seria que fosse um HTTPS. Isso pode ser também uma questão, tá? Então, tem várias questões. E o que vocês têm que pensar é que isso gera frustração no autor, uma frustração que eu diria que é 50% direcionada à revista, 50% direcionada à ORCID, né? Eu não estou conseguindo entrar na revista com o meu ORCID, né? Não estou conseguindo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar junto para diminuir essa frustração, né? Porque assim como nós recebemos essas reclamações, acredito que as revistas também recebam. Então, é bom a gente trabalhar mais junto para poder diminuir isso daí, né? Sim, muito bom. Então, chegou mais perguntas aqui, Ana. Do Sérgio, esse aqui. Gostaria de saber se a API pública deve ser a do editor e se pode ser substituída caso o editor mude. O que eu sugiro, tá? Como solução? Eu sugiro que seja criado um ORCID com o nome do editor-chefe em exercício, vinculado ao e-mail da revista. De modo que, quando essas credenciais ORCID vão ficar vinculadas sempre ao e-mail da revista, tá? E não de uma pessoa, mas o nome que aparece no ORCID que seja o nome do editor-chefe corrente vigente. Então, suponhamos que o editor do momento é José Pereira, tá? E aí, a esse ORCID do José Pereira está vinculado o e-mail da revista, tá? E aí se cria a credencial ORCID. No dia que mudar, essa credencial ORCID vai ficar vinculada ao e-mail da revista, não ao José Pereira. O nome do José Pereira pode ser mudado no registro ORCID no momento em que o novo editor-chefe seja Sandra da Silva. Tá? Basicamente, não sei se ficou claro. Isso seria uma solução, tá? Para o ORCID não ficar vinculado à pessoa e quando a pessoa sair, esse ORCID se perde, que também pode ser resetado, tá? O Client ID. Então, também não seria um problema, mas a minha recomendação a longo prazo e para solucionar o problema seria criar um ORCID com o e-mail da revista, mas em nome do editor-chefe corrente, a partir desse ORCID criar a API para a revista. Bacana, muito boa recomendação. Próxima pergunta aqui, da Adriana. Como descubro qual a versão do JS estou usando? E essa eu posso tomar essa liberdade de passar essa orientação, Ana? Com licença. Claro. É uma pergunta muito pertinente, Adriana, acho que talvez outras pessoas também tenham, e é muito simples saber isso, tá? Se você estiver usando a versão 3, que é essa nova versão da JS, aqui eu estou no Cielo, só você ir até o final da página, localizar este logo aqui, que mostra do PKP e do JS, clicar nele, e ele vai trazer para essa página aqui, com mais informações. Sempre vai mostrar a versão que está instalada, tá? no seu sistema. Uma outra forma de fazer isso é você clicar com o botão direito em qualquer lugar da tela, em qualquer página, pode ser na principal ou
ou qualquer uma delas, e procurar uma opção que mostra o código-fonte dessa página aqui. Tá? Isso vai abrir uma janela como essa aqui, que mostra o código-fonte em HTML, linguagem para web. E aí, nas primeiras linhas, ó, tem essa informação aqui do meta, sempre fica nas primeiras linhas, e aparece sempre a versão atual instalada. Tá? Então, procurem por essa informação também, Open Journal Systems, e aí o seguido da versão que está instalada. Tá? Essas são as duas maneiras de você descobrir qual é a versão da JS. Associada a essa pergunta que a Adriana fez, tem uma que a Cecília Maria colocou no chat, que é: qual é a melhor versão do OJS para a integração do ORCID? Ela colocou OJS, mas acho que ela quis dizer do ORCID. Então, qual que é a versão recomendada, que foi aquela que você comentou, né, Ana, no início? Acho que é a 3.1, a partir da 3.1.2, certo? Exato, exatamente. É a melhor porque não é que as outras não sejam boas, mas as coisas vão evoluindo sempre. Então, ela é a que soluciona uma série de problemas, é que traz maior funcionalidade, maior facilidade de uso. Perfeito. Então, a partir da 3.1.2, qualquer versão acima dessa é válida, tem suporte, né? E a Ana mostrou como é que atualiza o plugin. O plugin ele não depende tanto de solicitar atualização para a sua infraestrutura, é mais simples a atualização do plugin. Então, é importante também ficar atento às atualizações do plugin, que são independentes do OJS, né? Ele corre uma linha paralela ali, nem sempre as atualizações ocorrem ao mesmo tempo. Então, é sempre bom ficar de olho se está na versão mais recente do plugin, porque, como a Ana disse, cada versão nova vai corrigindo problemas e deixando mais eficiente essa integração. Próxima pergunta aqui do Tércio Pereira, com relação acho que é a URI também. O HTTP/HTTPS é solucionado pela revista? Não sei se ficou clara a pergunta do Na Tércio. verdade, por exemplo, só para você ter uma ideia, no nosso ambiente, membros, por exemplo, no ambiente de produção, ou seja, a Cielo, por exemplo, tá? Nas suas integrações, essas que vocês usam, né? Ou seja, vocês não, mas que os usuários usam para acessar as diferentes plataformas, elas só podem usar HTTPS. Uma questão de segurança, é um protocolo mais recente de segurança de dados. Mas no ambiente de teste, a gente permite HTTP. Então, acho que ainda na app pública, a gente ainda permite HTTP, mesmo no ambiente público, mas a recomendação seria usar HTTPS, mas isso depende da sua organização. Tá? Isso é uma questão interna aí da sua organização, do qual o protocolo que tem o site da sua revista. Tá? Se é HTTP, você não vai poder resolver isso. Tem que resolver isso com o pessoal A infraestrutura, né? da infraestrutura, da organização. Sim. E uma pergunta da Adriana que tem a ver com a questão anterior feita pelo Sérgio, que e se o editor-chefe já tiver um cadastro pessoal no ORCID, né? Isso não vai dar conflito com o fato de ter um outro só para a revista, para fazer API? Não, porque o importante desse cadastro, tá, é o e-mail usado, que não seja o e-mail do editor pessoal dele ou institucional dele, que seja um e-mail, não sei, jmr@org.org, né, sei lá, Sociedade Brasileira de Física.org, não sei. Então, isso se cria a app da ORCID vinculada a esse e-mail, tá? O nome pode mudar. Eu, por exemplo, hoje posso deixar de ser Ana Herédia e querer me chamar João Silva, tá? E aí eu vou lá no meu ORCID e mudo. Lá onde está escrito Ana Herédia, eu boto João Silva, o meu ORCID continua sendo o mesmo, embora eu tenha mudado de gênero, né? O meu ORCID continua sendo o mesmo e todas as conexões que foram feitas. Então, o que é importante é o e-mail que está vinculado às credenciais ORCID. As credenciais ORCID estão vinculadas a esse e-mail. Então, a minha sugestão é, o editor-chefe vai ter o e-mail dele, Unesp, Unifesp, Universidade tal, ou o Gmail dele, o que seja, vinculado ao seu ORCID pessoal. Vai se criar um ORCID com o e-mail da revista
cujo nome temporário vai ter porque isso pode ser editado, tá, gente? O nome pode ser editado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui alguma coisa rapidamente. Eu vou tentar, tá? Até porque existem homônimos, né? Homônimos existem, então Exatamente. importante Exatamente. só o editor-chefe não usar esse perfil para colocar a sua pesquisa, né? Que use o seu Exatamente. perfil pessoal, que este vai ser só para a finalidade do uso Exatamente. da API. Eu acho que essa é a questão. Vou só compartilhar aqui rapidamente para mostrar aqui, ó, gente. Só um minutinho. Está carregando. Eu quero mostrar aqui é como você consegue, ou seja, na hora que você for registrar o seu work, do nome que você vai usar é o nome do editor, mas o e-mail vai ser o e-mail da revista. Ó, o meu nome eu consigo editar aqui, tá vendo? Eu estou aqui no meu ORCID, suponhamos que esse aqui é o ORCID que está vinculado com o e-mail da revista, suponhamos, tá? E aí aqui é que eu vou criar a minha app. Opa, perdão, é que eu sou administradora, eu tenho coisas que vocês não têm. São os Developer Tools aqui, tá? Que está em inglês, ou seja, ferramenta de desenvolvedor. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, isso daqui eu posso mudar, tá? Então hoje eu sou a Nerédia, admin teste, sou editora da revista tal, mas amanhã vai ser o José Pereira, tá? E pronto. Tá certo, explicadíssimo, Ana. Mais uma questão da Cecília aqui, que ela pergunta, ela colocou no chat. Eu posso abrir uma API pública para todas as revistas de um portal? Ou cada revista precisa ter a sua API pública? Você pode usar sua instalação para múltiplas revistas, tá? Isso está lá naquele tutorial da PKP. Você consegue você precisa fazer um outro tipo de instalação, mas você consegue gerenciar, ter um único OJS com as mesmas credenciais para você gerenciar todas as suas revistas. Inclusive é o caso do Cielo, né? A gente usa a Uhum. mesma para todas as nossas periódicos, então sim, é possível, Cecília. Acho que não temos mais perguntas, até porque a gente também está no horário aqui. Então, gostaria de agradecer, primeiramente, a Ana, a disponibilidade dela em fazer essa palestra. Mais uma vez, contando com esse apoio. Muito obrigado pela sua explicação, pelo seu tempo, paciência e sempre contribuição, colaboração conosco, Ana. E, em segundo lugar, quero agradecer a todos que estão presentes, que participaram, enviaram as suas perguntas. O vídeo vai ficar disponível, assim como a apresentação da Ana. E qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato, pode ser com a Ana, dependendo da questão, se for mais relacionada ao ORCID, a questão da integração, ou com o Cielo também, a gente pode ajudar vocês na questão do OJS. Ok? Muito obrigado, então. Tenham um bom dia a todos. Até a próxima. Obrigado, Ana. Obrigada, gente. Muito obrigada a vocês, obrigada a todos. Em breve compartilho o link do Figshare, tá? Perfeito. Tchau, Bom pessoal. dia, Bom gente. dia. Obrigada. Bom dia, Alex. Tchau, Carolina. Muito obrigado, Ana.